Bom dia a você sintonizado pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Bom dia a todos que estão aqui no Rincão do Meu Senhor. Estamos ao vivo de Cachoeira Paulista, São Paulo, sede da Canção Nova. E neste momento estamos velando o corpo do nosso querido Padre Léo. Vamos dar início à missa solene de corpo presente. Durante todo o dia estaremos velando o corpo do Padre Léo e queremos convidar você que está nos acompanhando, você que é amigo, você que presenciou as palestras do Padre Léo aqui no Rincão, que você possa também vir prestar a sua última homenagem a este homem de Deus. A segunda missa de corpo presente aqui na Canção Nova acontecerá às 13 horas e depois o corpo será levado para Itajubá, Minas Gerais. Para o ser humano, a morte é um fim, plenitude, e também um fim, meta alcançada. Devemos sempre iluminar o mistério da morte cristã com a luz de Cristo ressuscitado. E para os que morrem na graça de Cristo, é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. Iluminados pela fé, olhemos para o enigma humano da morte com serenidade e esperança. Segundo as Escrituras, mais que um fim, a morte é um renascimento, uma passagem obrigatória, através da qual os que modelaram a sua existência terrena, segundo a palavra de Deus, podem chegar agora à plenitude da vida. E hoje estamos certos que o nosso saudoso Padre Léo viveu a plenitude da vida e deixa em nós uma marca de céu. E como ele mesmo nos ensinou, a morte é nossa amiga, pois nos aproxima mais de Deus. Certos disso, de pé, cantemos para iniciarmos a Santa Missa. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Mãos limpas, ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda. Mais uma vez junto, Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar.
primeiro momento, uma explicação. Até você poderia dizer, mas tão de repente assim, a gente não foi informado. Realmente, tão de repente assim, a gente não foi informado, nem mesmo nós, porque você sabe do grande desejo do Padre Léo de viver, de se doar, de trabalhar, de se entregar. Então ele resistiu. Ele passou por uma quimioterapia muito séria, na qual ele teve bastante mal-estar, mas finda esta quimioterapia, ele sentiu-se bem, sentiu-se melhor, embora por causa dessa quimioterapia, as defesas orgânicas, a imunidade baixou muito. Ainda na terça-feira ele falou por telefone com a Luzia e já pedindo que nós mandássemos para ele o esquema do acampamento de PHN, até dizendo, porque eu não quero ir aí fazer apenas uma palestra como na última vez e voltar, não, eu vou fazer o acampamento inteiro, quero saber quais são as minhas palestras, em que horários e tudo. E eu percebia, eu estava ao lado da Luzia, o entusiasmo com que acontecia aquela conversa. Isso terça-feira. Foi na terça-feira à noite que começou a agravar-se a situação dele de pulmão. Portanto, uma outra situação, e você sabe como o pulmão ele é importante para todo o nosso organismo. Durante aquela noite ele foi socorrido, colocaram oxigênio, ele só conseguia respirar com oxigênio, mas quando chegou de manhã cedo, viram que nem assim ele conseguia respirar, isso era perigoso, então ele foi para a UTI, daí ele foi entubado para poder respirar com as máquinas, e aí os órgãos começaram a entrar em falência, mas ele resistiu. Nós vimos ontem a resistência dele, mas no finalzinho da tarde, no começo da noite, Padre Léo se entregava agora para Deus. Então, não estranhe, não é? Nós não estávamos escondendo nada, ele resistiu até o último momento, ele queria viver, ele queria trabalhar, ele deu de tudo e por fim ele se deu a Deus, que agora é a melhor maneira dele ser totalmente o evangelizador que ele sempre foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Léo Tarcísio morreu na paz de Cristo. Com fé e esperança na vida eterna, recomendemos esse nosso irmão ao Pai de misericórdia, acompanhando-o com nossas preces. Ele, que recebeu no batismo a adoção dos filhos de Deus, e tantas vezes se alimentou à mesa do Senhor, recebeu a Sagrada Ordem e celebrou a Eucaristia, seja agora convidado a participar nos céus do banquete dos filhos e torne-se herdeiro com os santos das promessas eternas. Rezemos também por nós que hoje choramos, para que um dia, com esse nosso irmão, possamos ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, quando Ele, nossa vida e ressurreição, aparecer na sua glória. Porque somos pecadores, reconheçamos os nossos pecados e confessemo-nos ao Senhor. Tem piedade, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Providencialmente hoje é a primeira sexta-feira do mês. Você sabe, Padre Léo era sacerdote do coração de Jesus e ele viveu a essência do carisma do Padre Deon, que é o fundador. A obra Betânia traduz justamente a essência do carisma do fundador. Ontem, quando ele faleceu, já era primeiras vésperas da primeira sexta-feira do mês, que você sabe é dedicada ao coração de Jesus. E ele vai ser sepultado amanhã sábado, lá em Itajubá, no primeiro sábado do mês. Primeira sexta-feira do mês e do ano, hoje, e o sepultamento amanhã, primeiro sábado do mês e do ano. É ou não é um sinal do imenso amor de Deus e de Nossa Senhora por ele? Irmãos, oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos na comemoração do coração do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, meditemos as maravilhas do seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para acolhermos a palavra de Deus. A primeira leitura está em 1 João, capítulo 3, versículos de 11 a 21. 1 João 3, de 11 a 21. Cristo, em sua plenitude de bondade, nos regozija com a certeza da ressurreição e nos inicia em uma vida gloriosa. Atentos, ouçamos. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as obras do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração
e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Mais uma vez, cantemos juntos, aclamai. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Vamos cantar juntos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Entrai por suas portas, dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Sim, é bom o Senhor, o nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com toda a força e amor que temos pelo Padre Léo, cantemos juntos, aclamai. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. O Evangelho está em João 12, versículos de 20 a 28. João 12, de 20 a 28. Buscar as coisas do alto atualiza em nós a certeza de uma vida nova junto ao Cristo glorioso, que, a exemplo de Padre Léo, possamos viver o Evangelho em sua integridade. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
e tudo mais nos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifique o teu nome. Vem então uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Cantemos mais uma vez juntos. Aclamai. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus.
Até quando eu leio as leituras do dia de hoje, eu fiz questão que ficasse a mesma primeira leitura, e não uma daquelas leituras próprias da missa de falecimento, especialmente de corpo presente, mas que fosse a leitura e o salmo do dia de hoje. Por quê? Graças a Deus, o Padre Léo viveu literalmente esta primeira leitura. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo maligno, matou o seu irmão. Meus irmãos, foi justamente vendo que havia muitos Caíns pelo mundo, mas o Padre Léo via aí muitos Caíns próximo a ele na cidade de Brusque, onde ele era diretor do colégio, muito conceituado. Ele conduzia muito bem o colégio, mas ele conhecia a juventude daquela cidade. Aquela região não está longe do litoral. E o Padre Léo viu quantos Caíns matando seus irmãos pela droga, pela bebida, por uma vida prostituída. E como quantos viviam como mortos vivos. E ele tornou o amor dele concreto. Ele não amou de teoria. Deixa eu dizer, ele permanecer naquilo que a congregação lhe havia apresentado, diretor de um grande colégio, inteligente como ele era, vamos dizer em termos humanos, ele tinha tudo para fazer uma belíssima carreira. Mas ele quis dedicar-se totalmente àqueles que ele via sendo matados pelo mundo. Ele logo percebeu que não era coisa apenas ali da cidade onde ele estava, não era apenas do estado, não era apenas do litoral, era coisa de Brasil, era coisa de mundo. E foi justamente aí, dedicando-se a esses jovens, e claro, depois com jovens vieram outros adultos também, e vieram até mesmo famílias. Ele dedicou-se dentro do espírito do fundador em realizar uma verdadeira Betânia. Não era apenas o nome, mas onde havia Maria, Marta e Lázaro, e um Lázaro que precisava ser ressuscitado. Ele nem gostava da palavra recuperação, não. Ele não gostava de maneira nenhuma que se dissesse que aquilo era uma casa de recuperação. Não, aquilo era uma família, era a família Betânia, onde todos naturalmente foram chamando o Padre Léo de pai, e o tratavam como pai, e pediam a bênção dele como pai, e o beijavam como pai. E tanto o Padre Léo, como os consagrados que vieram se seguindo, acompanhando o Padre Léo naquele trabalho heróico. Você sabe como é o trabalho heróico? Esse de restauração, que é próprio da congregação do Sagrado Coração de Jesus, próprio do Padre Deon, fundador da congregação. Padre Léo dedicou-se inteiramente com os consagrados a recuperar a face de Cristo naquelas pessoas matadas pelo mundo.
Mas ao mesmo tempo ele tinha um ardor apostólico, evangelizador fora do comum. Claro, ele cuidava muito bem de Betânia. Como eu disse, vários consagrados foram surgindo e eles chamavam aqueles que precisavam de restauração de filhos. Era uma verdadeira família. E Padre Léo dava vida em Betânia, porque depois da primeira em São João, pela necessidade veio uma segunda, veio uma terceira, veio uma quarta, todas do mesmo jeito, com aquele espírito. Mas ele se sentia impelido a andar pelo Brasil inteiro, pregando, evangelizando. Você viu? Quando ele que, vamos dizer assim, a sua vocação redespertou-se quando ele conheceu a renovação carismática e conheceu a mim e conheceu a Canção Nova. Padre Léo se aproximou rapidamente da Canção Nova e nós nos aproximamos dele. Você viu durante quantos anos ele era assíduo vindo pregar aqui. Depois surgiu, até por sugestão dele, o programa A Tenda. Então no final de semana ele pregava um encontro em algum lugar desse Brasil. Era vantagem quando ele pregava aqui, porque daqui estava mais perto. Mas quantas vezes ele ia ao Nordeste, ele ia no centro do Brasil, ou ele ficava lá pelo Sul, e vinha na segunda-feira, sempre para fazer ao vivo o programa. E depois já viajava para Santa Catarina, para dedicar-se a Betânia. Além disso, ele tinha os retiros para jovens, para casais principalmente, lá em São João, em Betânia. Ele era incansável. Todos os que eram próximos a ele, nós também, a família dele, dizíamos a ele: Padre Léo, você precisa se poupar, você precisa ir mais devagar, você está se desgastando muito. Mas ele, com aquele sorriso dele, até meio gozador, dizia: eu não fui feito para isso, a minha missão não é essa, eu preciso viver Betânia, eu preciso trabalhar na ressurreição de muitos Lázaros. E como ele trabalhou nesta ressurreição. Além dos jovens e dos adultos de Betânia, até famílias de Betânia, quantos casais que foram fazer retiros lá, e quanta gente por esse Brasil afora, com as suas pregações. E você conhece muito bem todo aquele espírito jocoso, alegre, brincalhão, da maneira dele pregar. Mas era interessante, né? Ele vinha com aquelas histórias dele, com aquelas brincadeiras, com aquelas piadas dele, mas era apenas para aproveitar, para abrir um espaço, até de pessoas que não quereriam ouvir as coisas sérias que ele precisava falar. Após a brincadeira, após a piada, ele já entrava com uma coisa bem firme, bem pesada. E a quantos ele literalmente ressuscitou. Realmente ele foi um Davi lutando contra Golias, mas acertando com aquela pedra direto na testa de Golias e o derrubando. Ele lutou contra os Caíns
deste mundo. Ele viveu aquilo que diz a leitura: não nos admiremos se o mundo nos odeia. Mas ao contrário, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E a continuação que diz: nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. E foi por isso que ele foi incansável, por providência de Deus. O câncer que já estava presente nele, mas ele continuava trabalhando. Você sabe como ele emagreceu nos últimos tempos, de 2005? Nós falávamos para ele, mas ele brincava e dizia: eu estou fazendo um regime, eu estava muito gordo, eu precisava perder uns quilos para ser mais ágil, eu estava carregando peso demais. Mas na verdade já era o câncer. Foi aqui justamente em casa, e foi na nossa mesa, durante o carnaval, os dias de carnaval de 2006, portanto os dias de rebanhão. Foi na nossa mesa, na minha frente, que ele teve aquela espécie de, nós diríamos popularmente, uma espécie de convulsão, onde ele foi imediatamente socorrido e depois levado ao posto. Depois perceberam que a coisa era grave. Caioco, que fez a primeira leitura, que é enfermeira, estava junto com o doutor Djalma, eu estava ali presente, e vimos como já, naquele trajeto daqui até Guaratinguetá, no Hospital Frei Galvão, como nós várias vezes vimos, toda a impressão é que o Padre Léo iria morrer, e nós pedindo a Deus que o conservasse. Eles foram com o tubo para poder entubá-lo, se fosse necessário, durante a viagem. Tal era a situação que ele estava. E eu vi o entreolhar da Márcia, da nossa comunidade, que é médica, e o doutor Djalma, o entreolhar, e a Márcia quase que tirando do plástico o tubo para entubá-lo ali no carro mesmo, e a Caioco presenciando tudo isso. Até que, graças a Deus, no momento que viram que precisava mesmo, ele disse o doutor Djalma, que conhecia bem a distância: não, nós já estamos chegando ao hospital, não vamos entubá-lo aqui. Mas assim que ele chegou no hospital, já precisou ser entubado. Mas Deus nos deu a graça do Padre Léo durante 10 meses, onde o Senhor acabou de burilar o diamante. Realmente, pela vida de entrega, como está aqui na carta de São João: nisto conhecemos o amor, Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu literalmente. E nisso ele tornou-se um diamante. Você sabe que diamante, ele é muito forte, ele é muito duro, o diamante, e ele corta, vidro se corta com diamante. Mas o diamante só tem valor se ele for burilado. E para burilar é preciso cortar, retirar pedaço. Eu diria, dói. Deus quis fazer isso também. O diamante estava ali na mão de Deus, mas Deus quis burilar o Padre Léo pelo sofrimento. E como ele sofreu. O
Toshio fez questão de contar 300 dias entre o que aconteceu aqui em casa e ontem o falecimento dele. 300 dias. Deus deu esse tempo para ele ser burilado. E chegando justamente o início de 2007, Deus viu, já está brilhante, já está lindo. É realmente um diamante de alto preço. Eu posso recolhê-lo. Gente, apenas 45 anos. Mas quanta transformação. Quanta santidade. E nós ouvimos o Evangelho, onde aqueles gregos chegam a Filipe dizendo: queremos ver Jesus. Aquilo que o Padre Léo fez, mostrou Jesus a tanta gente. E Filipe levou aqueles gregos até Jesus. Mas Jesus, quando viu que até estrangeiros, até pagãos, eles eram gregos, estavam buscando a salvação, estavam buscando a vida nova, estavam buscando aquilo que ele tinha trazido a salvação. Jesus se encantou com aquilo, mas foi muito concreto, dizendo: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica só. E é assim mesmo. Qualquer semente é assim. Se não cai na terra e não morre, não produz nada. Mas, continua Jesus, se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta da sua vida, como o Padre Léo não fez, se gastou totalmente e foi levado com 45 anos, que não se apega à própria vida, que não conta com a própria vida, aguarda para a vida eterna. E eu preciso dizer agora, no final dessa pregação, como você sabe, às 13 horas teremos uma missa solene, portanto temos o privilégio, agradecemos muito à família por nos ter dado esse privilégio de o corpo do Padre Léo passar por aqui, permanecer aqui, para que muita gente pudesse vir. Nós estamos entre 7 e 8 horas, até 1h da tarde, você tem pelo menos 5 horas, dá para vir até de São Paulo, do Rio, desses lugares todos, do Vale do Paraíba inteirinho. Eu digo, venha mesmo, você que amou e ama o Padre Léo e Betânia, venha para a última despedida. Claro, por causa da situação dele pulmonar, os médicos não puderam permitir que o caixão fosse aberto. Portanto, ele vai precisar ficar assim. Mas ele tem um amplo vidro, onde nós podemos vê-lo. E que bonito, você viu quando no Osana, e quando do meu aniversário, que foi a última vez que ele esteve aqui nesse palco, e sentou-se aqui justamente, naquela cadeira, e falou com voz forte, como o Padre Léo estava emagrecido, mas até o inchaçozinho desses últimos momentos
fez com que ele voltasse ao jeito que ele era. Aquele rosto arredondado, aquela bela fisionomia. Você poderá vê-lo, claro, através do vidro, mas poderá vê-lo. Mas também o pessoal de Minas e outros que não conseguirem chegar aqui até às 13 horas, em que vai ser a missa solene, em que o nosso bispo, Dom Beni, fez questão de vir e de presidir. Como nós dissemos, ele irá para Itajubá. E vai ter o restante da tarde, vai ter a noite inteira. E amanhã, no sábado, ele só vai ser sepultado no final da manhã do sábado. Então terá outra oportunidade de estar com ele. Eu preciso dizer agora uma coisa, diante do Padre Léo, que gastou-se e deu a vida aos 45 anos. Quando Isabel Cortês, a primeira da Canção Nova que faleceu, ela era uma locutora brilhante, fazia o programa Clube do Ouvinte, e tinha aquele sorriso peculiar dela. Ela foi em missão para a primeira rádio que nós tivemos, e a primeira comunidade que tivemos fora, aqui, de Cachoeira Paulista e Queluz. Ela foi para a Bahia, São Gonçalo dos Campos, e lá ela faleceu. E nós, como fizemos com o corpo do Padre Léo, trouxemos da Bahia o corpo da Isabel. Também o nosso bispo, Dom João Hipólito de Moraes, fez questão de celebrar a missa. Mas eu até fiquei aliviado, porque para mim ia ser muito difícil celebrar aquela missa. Mas na última hora, Dom João me disse: o senhor vai e pregue. Mas quando eu ia dizer para ele: mas Dom João, ele olhou bem firme para mim e disse: vai e pregue. Eu só tive que obedecer. Preguei. Mas houve um momento em que eu disse assim, até me referindo a Dom João: Dom João, o senhor sabe muito bem que quando numa congregação, numa ordem, alguém é canonizado, as regras de vida, os estatutos daquela congregação, daquela ordem, são como que canonizados também. Quer dizer, a igreja comprova que aquele estilo de vida, que aquelas regras de vida são suficientemente capazes de fazer uma pessoa santa. E até eu disse para Dom João: nós não estamos, muito menos o senhor, está canonizando a Isabel. Mas a vida que ela viveu, como ela viveu e como ela morreu, através disso Deus nos mostra que as nossas regras de vida são suficientemente capazes de fazer alguém santo. Foi daí que eu me voltei para a comunidade e disse: portanto, para nós, daqui para frente na Canção Nova, ou santos, ou nada. E continuei falando, impulsionado por aquilo que Deus me inspirou. Eu nunca tinha pensado isso antes, foi naquele momento, durante a pregação. Eu não preparei nada, porque Dom João me disse, assim a queima-roupa, que eu fosse pregar. Hoje eu digo a Betânia, mas também a nós, Canção Nova, porque através do Padre Léo, Betânia e Canção Nova se uniram tanto, e se fizeram tanto uma coisa só. Eu digo para Betânia, e redigo para a Canção Nova, diante do Padre Léo, diante da vida dele, diante do estilo de vida que ele viveu e deixou para Betânia, os consagrados de Betânia e a família Betânia, nós não temos o direito de viver de outra maneira a não ser ou santos ou nada.
para Betânia e para a Canção Nova, eu tenho o direito de dizer isso, e digo, e redigo para a Canção Nova, o Padre Léo está agora nos impulsionando, ele está sendo como uma alavanca para nós da Canção Nova, para vivermos literalmente aquilo que nós tomamos para nós desde a morte da Isabel Cortez, ou santos ou nada. Gente, não foi uma frasezinha que nós inventamos, que deu música, não, foi um acontecimento diante de uma morte em que surgiu este modo de vida, ou santos, ou nada. Eu digo isso também no direito de irmão e um tanto pai, porque o Padre Léo me considerava pai, especialmente depois que o pai dele faleceu, e me respeitava como pai, e tinha um amor filial por mim. Eu me sinto no direito de dizer a Betânia, para vocês também, daqui para frente, vocês consagrados de Betânia, ou santos, ou nada. Mas para todos nós, sejamos ou não sejamos da Canção Nova, sejamos ou não sejamos de Betânia, nós somos cristãos, nós amamos a Jesus, nós amamos o Evangelho, nós queremos vida eterna, nós queremos ser burilados como o Padre Léo foi, queremos ser um diamante nos céus. Eu só não tenho o direito de dizer isso para você com autoridade de pai, mas eu convido você a viver conosco isso que Deus mesmo coloca para nós, diante da vida e da morte do Padre Léo, ou santos, ou nada. E é isso que nós devemos cantar agora, agradecendo muito a você, Padre Léo, pelo exemplo, especialmente nós que tivemos o privilégio de viver muito próximos a você. Ainda uma das irmãs dele dizia, nós tivemos o privilégio de ter o Léo, como elas têm o direito de chamar, né? É irmão delas. Tivemos o privilégio de ter o Léo durante esses 45 anos. Mas na verdade, ele não é nosso, ele é de Deus. E sempre deixou muito claro que era nosso irmão, muito irmão, nos amava muito e nós o amávamos muito, mas muito mais do que nosso, muito mais do que a Dona Nazaré, mãe dele, ele era de Deus. Padre Léo, muito obrigado porque nos arrastou durante a sua vida, nos arrasta agora com a sua morte, nos arrasta agora com estas horas, está sendo agora cerca de 12 horas de vida eterna que o Padre Léo já tem. Nós não dizemos, faz 12 horas que o Padre Léo morreu, não, o Padre Léo já tem 12 horas de vida eterna. Obrigado, Padre Léo, por nos arrastar para a santidade que você conquistou. Queremos ser iguais. Eu, Padre Jonas, quero ser igual a você. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Em meu pensar,
em meu pensar, em meu sentir, em meu sentir. Quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada. Pega bem alto os seus braços, proclame: ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada. Pode ser mais forte, é o nosso compromisso, dizendo: ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada. Solte a sua voz no Espírito agora, com seu braço bem erguido. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Ele quem fecunda em nós a santidade, o desejo de sermos inteiramente de Deus, como esse homem de Deus, o Padre Léo. Que o Espírito Santo santifique os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso vestir, o nosso agir. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos corações e dá-nos a graça da santidade, a santidade concreta do dia a dia, a santidade que se concretiza em cada ato, em cada pensamento, em cada gesto. Vinde, Espírito Santo de Deus. E mais uma vez, cantemos aos santos: ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Colocamos neste momento de ofertório no altar do Senhor os nossos corações, o nosso amor por este homem, por este servo de Deus. Colocamos também toda a sua família, pedindo a Deus a consolação, pedindo a Deus que venha em nosso socorro. E assim nós cantamos: um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma,
Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Cantemos do início. Um coração para amar, Para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. quero que o meu coração Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Meu coração não é meu. O coração do Padre Léo foi sempre de todos. Que o meu seja igualmente, que o seu seja igualmente. Meu coração não é meu. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, o indizível amor do coração do vosso amado Filho, para que nossas oferendas vos agradem e sirvam de reparação para nossas faltas, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e de seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana.
nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Com o Padre Léo, com os anjos e com os santos, cantemos: glória, 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 glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Bento, o nosso Bispo Beni, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino. Lembrai-vos do vosso filho, Padre Léo Tarcísio, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente de sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Uma vez que estamos dispostos a bem viver e a bem morrer, como o Padre Léo, demos-nos as mãos e com Jesus o Senhor, que está aqui no nosso meio, digamos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede, ninguém vem a mim se o meu Pai não atrair. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu sou o pão da vida, que se prova e não se sente fome, porque sempre beber do meu sangue viverá
Oremos. Ó Deus, que este sacramento da caridade nos inflame em vosso amor e sempre voltados para o vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós teremos toda essa manhã de velório, os nossos músicos todos e aqueles que oram, a um vão conduzir, justamente de maneira alegre, como gostava o Padre Léo, e as pessoas todas terão oportunidade de, na ordem que vão ordenando aí, poder passar para sua última despedida ao Padre Léo. Repito, venha, porque só temos essa manhã, às 13 horas, 1 da tarde, o nosso bispo estará aqui celebrando a missa solene. Depois ele irá para o corpo, irá para Itajubá, passará o restante da tarde, a noite toda, amanhã de sábado, no finalzinho da manhã de sábado, e aqui ele vai ser sepultado lá em Itajubá, no jazigo da família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muita calma, pedem para avisar, em fila única, passaremos assim, todos podemos passar em frente, o caixão, muita calma, muita serenidade. Fiquemos em paz, a paz inquieta do Senhor, Ele nos acompanha. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca. Estendendo a sua mão aqui para o palco, vamos pedir o Espírito Santo que venha sobre o Padre Léo também. Vem Espírito Santo sobre o Padre Léo. Fala mesmo, pensa o Senhor. Vem Espírito Santo sobre o Padre Léo. Está aqui. Senhor, como tem usado.
Thank you.